Sextar na Clube tá bom demais. Só música boa aqui no Sextou da Clube. Ó, quem tá curtindo aqui é a Luciana de Itaberá, todo dia ligadinha aqui com a gente. Um abraço pra você, a Luciana. Daqui a pouquinho a gente volta entre amigos com o tema de hoje. Ó, e já tá aqui o Lima Júnior com os convidados. Lima Júnior, boa tarde, é com você, garoto. Boa tarde. Fala aí, Lima. Já estaremos conversando com os nossos vereadores ou depois do intervalo? Você que manda. Você que sabe. Vamos começar agora? Vamos conversar agora? Já? Vamos lá então. Vamos começar aqui então, apresentando os nossos vereadores. Hoje nós temos aqui como convidado o doutor Marcelo Poli, a vereadora Áurea Rosa, Comissão de Saúde de Itapeva, falando sobre saúde. Então a gente já começa saudando os vereadores. Muito obrigado por estarem aqui conversando com a população de Itapeva. Vereadora Áurea, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, estamos aqui e vamos continuar com o nosso trabalho em termos de saúde. Maravilha. Doutor Marcelo Poli, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, Lima. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui para ajudar a esclarecer aí a população sobre as questões da saúde aí. Maravilha. Vamos falar sobre as ambulâncias, sobre a falta de ambulâncias do SAMU. Há informação de que 2 ambulâncias do SAMU estão prontas na mecânica, mas aguardam pagamento para serem retiradas. O que pode ser feito para agilizar esse processo e garantir que elas voltem a atender a população? Vereadora Áurea, vereador. Então, ontem, infelizmente, a gente ainda está em luto, né, doutor Marcelo? Porque houve esse caso aí da pessoa que faleceu ali no Shopping da Economia. E foi pedido para a ambulância e, infelizmente, não tinha ambulância. Então, veja bem, nós temos no SAMU 2 ambulâncias. Nós temos 4 ambulâncias em reforma. 2 porque deu garantia, a pessoa tinha feito o serviço e tem que dar garantia. Está em garantia o motor dessas 2 ambulâncias e mais 2 para outro tipo de conserto. Essas 2 ambulâncias que está em garantia do serviço, ela vai ficar pronta semana que vem. Eu conversei hoje com a pessoa que arruma a ambulância, que é uma empresa chamada Teixeira. E ele me questionou o seguinte, que ele fez algum serviço para a prefeitura e a prefeitura não fez o pagamento. Ele tem uns valores para receber. Aí ele foi receber e disse que não estava empenhado esse dinheiro. Então ficou uma situação delicada realmente. Mas ele me garantiu que 2 ambulâncias vai estar pronta na próxima semana e ele vai entregar para a prefeitura. Inclusive a prefeitura também já rescindiu o contrato com ele. Mas ele quer receber porque ele trabalhou, ele fez o serviço. Então, na verdade, nós temos 4 ambulâncias que estão nessa situação caótica. Então não seriam 2, seriam... São 4, segundo ele me informou hoje à tarde. Tá certo. O que pode ser feito para agilizar todo esse processo? Semana que vem ele me garantiu que ele vai entregar as 2 de que estava em garantia. E mais 2 em reforma, há necessidade de estar agilizando. Até vou pedir para o doutor Poli aqui, a gente descer conversar com o Laércio, que é o secretário de Finanças, para a gente se inteirar desses valores e verificar essas condições. Né? Porque não é possível que o município de Itapeva não tenha ambulância. Outra coisa, quando não tem, o que costuma se fazer? Costuma contratar de quem tem. Nós temos empresas aí que alugam ambulância, o que não pode é deixar na mão. Isso é um absurdo isso daí. Nós temos um médico do SAMU, né, que trabalha no SAMU, que eu recebi a informação também que fica lá só em Capão Bonito, não fica atendendo aqui em Itapeva. Então são sequências de erros que tem que ser ajustados. Tá certo. Ontem o senhor, a Áurea já falou inclusive, o senhor Edson faleceu por falta de atendimento e de ambulância. Os vereadores acreditam que essa tragédia poderia ter sido evitada se houvesse o melhor gerenciamento dos recursos da saúde. O que pode ser feito para evitar novas mortes, né, nesse sentido? Lima, a questão é a seguinte, como a vereadora Áurea falou, essa questão da ambulância é uma questão que a gente já entrou o ano sabendo da dificuldade, né? Então, inclusive no final do ano, novembro ali, eu fiz uma vistoria ali no SAMU e já encontrava só 2 ambulâncias funcionantes. Então a gente não tinha mais ambulância e já tinha a história dessas ambulâncias que estavam em reforma. Hoje, para ter uma ideia, a gente tem uma ambulância 2022, 3 ambulâncias 2018 ali e uma ambulância 2012, que é um pouco mais antiga. Então, assim, a gente tem ambulâncias relativamente novas aí, de um ano de fabricação novo.
São ambulâncias que duram muito tempo. Então, assim, é um desmantelo de manutenção há anos ali e que persistiu nesses primeiros meses do ano aqui agora. Então, assim, não há outra forma emergencial para resolver isso do que fazer uma força-tarefa na questão mecânica e entregar essa ambulância o mais rápido possível. Resolver questão de motor, resolver questão de mecânica. Então, a gente não tem o que fazer. Em termos de equipamento, eu tive até conversando com o pessoal, com a equipe do SAMU hoje também, eles têm os equipamentos para amparar e para aparelhar as ambulâncias. Então a gente tem um equipamento que consegue deixar uma outra ambulância disponível para uma situação de emergência. Uhum. Então nós somos um município grande de população e grande extensão. Então imagina, hoje o grande problema do SAMU, momentaneamente agora a gente tem 2 ambulâncias no SAMU. Então o que acontece no dia a dia, para as pessoas entenderem? A gente tem praticamente diariamente transferências de paciente para outras cidades, principalmente para Sorocaba. Por exemplo, o paciente está internado, ele sofreu um infarto na cidade, ele vai para a Santa Casa e ele fica guardando ali um cateterismo cardíaco. Quando sai esse cateterismo cardíaco, pode demorar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, ele é transferido para Sorocaba para fazer o cateterismo. Ele é levado com uma ambulância dessa. Então o que acontece? A gente fica desfalcado de uma ambulância. Certo. Tá? Então aí já começam os problemas. Uhum. Porque nos resta só uma ambulância aqui. Isso é um absurdo. Numa cidade desse tamanho, a área geográfica a extensão que a gente pega, municípios até 50, 60 quilômetros do centro aqui. Então é muito complicado isso. É uma tragédia anunciada, porque você sabe que vai dar problema. Hoje, agora, provavelmente tem uma ambulância indo para Sorocaba e tem uma só no município. Se você tiver 2 ocorrências, vai ter problema. Alguém vai ficar sem atendimento. Então não adianta. Eu não vejo outra forma a não ser intensificar o trabalho mecânico em botar essa ambulância na rua e rodando imediatamente. Lógico, você renovar a frota, ir em busca do Ministério da Saúde, através da questão do PAC novo, que vai sair agora dia 24, tentar uma ambulância nova, pleitear isso lá no Ministério da Saúde. Então isso é um outro passo, mas a gente sabe que esse é um passo para médio prazo, questão de 6 meses. É demorado todo esse processo. Ele leva um processo um pouco mais demorado para poder sair. E só dessa forma, liberando a ambulância, a gente vai evitar casos igual aconteceu do seu Edson ontem à noite, que foi uma tristeza lamentável, por mais que às vezes as condições patológicas das pessoas são difíceis, mas não pode faltar uma assistência de ambulância. É preferível fechar o SAMU se você não tiver se é para isso o serviço você não consegue oferecer, é preferível fechar se você não conseguir resolver um problema mecânico, que é um problema relativamente simples de resolver nos dias de hoje. Tá certo. Mas ainda da ambulância, a gente até ontem na Câmara foi debatido e rebatido, que estava todo mundo nervoso pela situação, né, do paciente aí que chegou a óbito. Eu e a vereadora Lucinha, a gente tem emendas parlamentares de 2025 agora, desse ano, e eu tinha 50 mil reais que a gente ia fazer um outro projeto, mas eu estou em conversa com a Lucinha que ela tem 200 mil reais para a saúde, eu tenho mais 50. Então a gente fez uma parceria de destinar esses 250 mil reais que dá para equipar, né, doutor Poli? Uma ambulância com todo o equipamento, e esse dinheiro é emenda. Aí a prefeita precisa captar esses valores e falar, as 2 vereadoras estão dispostas a fazer isso, e aí fazer isso aí, adquirir uma ambulância nova. Com 250 mil, eu imagino que dá para comprar uma boa ambulância e com todos os apetrechos que tem que ter na ambulância, né, doutor? Isso é só da emenda de vereador, de 2 vereadoras. 2 vereadoras. Exatamente. Doutor? O que chama a atenção, na verdade, assim, é o que eu falei no início, que a gente tem uma frota, não é uma frota tão antiga. Se a gente for pegar pela questão de ano de fabricação, 2022, 2018, para esse tipo de carro, é relativamente novo pela rodagem. Então a gente tem ainda, vamos dizer aí, um espaço para usar essa questão dessas ambulâncias. Novas ambulâncias, igual a vereadora Aura disse, são interessantes na questão do seguinte: a gente tem que distinguir hoje no SAMU a questão da regulação. Então a gente tem a regulação de casos de emergência, que o SAMU recebe a ligação ali e a solicitação de atendimento, que é uma questão de urgência e emergência. Você tem que resolver em questão de minutos ali para você evitar o pior. Certo. E hoje em dia a gente tem que ter um outro carro
destinado a esses outros eventos, que são esses pacientes que vão para fora fazer cateterismo cardíaco, outros tipos de exames que não fazem aqui e que acabam utilizando a ambulância. Então, hoje em dia está tudo misturado. Então você tem o SAMU hoje atendendo urgência e emergência e atendendo esses casos eletivos que a gente fala, que não tem uma emergência de momento. Ela tem uma emergência se você não fizer nada nos próximos dias, mas você tem um tempo hábil a saber para onde vai. Então isso é uma coisa que a gente tem que dividir hoje dentro do SAMU. Uma área voltada, uma ambulância voltada para casos de urgência e emergência e uma destinada para esses casos eletivos, que hoje em dia está tudo misturado. Então, lógico, emendas e, igual a vereadora Aura está colocando, trazer novas ambulâncias, não tenha dúvida, isso é fundamental, mas é que leva um certo tempo para... A gente não vai resolver isso essa semana, nem semana que vem. Semana que vem não adianta, é o mecânico na ambulância e resolvendo o problema, botando na rua. Tá certo. Agora, a vereadora Aura já falou, inclusive, sobre o assunto. Nós estamos tratando sobre um médico responsável pelo SAMU, aqui em Itapeva, atende remotamente de Capão Bonito e apenas orienta por telefone. Isso compromete a qualidade do atendimento? Há alguma ação sendo tomada para garantir que os pacientes tenham um médico presencial? Então, eu agora fiquei numa saia justa aqui, que eu tô do lado de um médico e eu sou paciente, né? Eu, como paciente, eu imagino que sim. Eu gostaria que eu falasse com o médico. Por exemplo, ontem, o médico poderia ter descido, alguém poderia ter descido do SAMU, porque é tão perto, é tão próximo, né? Para ir lá. Até brinquei com o doutor Poli esses dias, que às vezes a gente não precisa de uma receita, a gente precisa de um médico que fale naquele momento ali alguma coisa para a gente se animar, né? É verdade. Não é o caso de ontem, mas a gente precisa disso. Eu, como usuária, eu acredito que nós precisamos, sim, do médico aqui atendendo as pessoas. Doutor Marcelo. Eu vou discordar um pouquinho, viu, vereadora Áurea? Não porque eu sou médico, não, mas porque eu sempre... Ontem eu coloquei muito isso na tribuna. Uma situação dessa, que falta equipamento, ele é traumático para toda equipe que está trabalhando. Isso é doloroso para toda equipe, pode ter certeza disso. Não só para os médicos, para os técnicos, para o pessoal da recepção que está recebendo isso daí. Então, hoje ali, o problema dentro do SAMU, ele é evidentemente claro que é a questão da ambulância. Até teve um detalhe ontem, o que acontece hoje em dia? A gente tem um médico que ele regula a escala de longe, assim, vamos dizer, a distância. Ele não precisa estar corpo presente dentro do SAMU. Por quê? Porque diariamente você tem uns médicos plantonistas ali dentro, tá? Inclusive os médicos têm bastante experiência em urgência e emergência, conheço pessoalmente, e é um pessoal relativamente com uma capacidade técnica muito boa para tocar ali. O médico que faz a regulação hoje do SAMU, ele não pode participar da escala de plantão. Entendeu? Então ele não dá o plantão. Ele é o coordenador da organização dos horários dos pacientes, mas ele não faz plantão. Então o cargo do plantão fica com outros médicos, que são experientes e tocam serviços naturalmente. Aí ontem teve esse detalhe, até que você falou, olha para você ver como é a questão médica mesmo. É tão sufocante para a equipe, que quando aconteceu isso ontem, a primeira chamada foi, se eu não me engano, por volta das 10 horas e 4 minutos. Então foi o primeiro recebimento da chamada do seu Edson ali. Não havia carro disponível, uma viatura tinha ido para fora, para Sorocaba, e a outra estava em um atendimento, numa outra situação. Então você não tinha carro para mandar. Automaticamente eles agilizaram ali e solicitaram o apoio do bombeiro. O bombeiro estava com a viatura também ocupada. Olha só. Aí o bombeiro conseguiu disponibilizar o caminhão. Enviaram um caminhão para lá, até que alguma das viaturas ficassem disponível para chegar na ocorrência. Nesse momento, isso eu defendo claramente porque eu fui médico de urgência, emergência, trabalhei muito tempo nesses setores, e as equipes se mobilizam muito ali dentro para poder resolver o problema. Fazem o que pode. Tanto é que o médico de plantão ontem, Dr. Hélio, ele saiu correndo a pé do SAMU e foi correndo até próximo da prefeitura, que era onde o bombeiro estava dando um apoio, para ele dar o apoio junto ao bombeiro médico ali. Então ele desceu correndo, não tinha ambulância, ele desceu correndo do SAMU, foi à prefeitura e deu o suporte do paciente enquanto chegava, e ali chegou todas as ambulâncias, mas infelizmente o desfecho foi pior do que a gente imaginava, mas é o que eu falo, as equipes se mobilizam. Os profissionais eles fazem o que pode. A saúde, muitas vezes, a gente
tem a tendência ou a ideia de sempre, às vezes, querer achar uma falha humana. Mas ali, o grande problema da saúde hoje é a falta de equipamento disponível para que a gente preste o serviço necessário nesses momentos. Vamos falar sobre, no geral, a saúde pública em Itapeva. A população tem enfrentado dificuldades com atendimento de emergência. Os vereadores acreditam que a falta de gestão na saúde ou o problema está na falta de recursos. O doutor até falou que questão de recursos, né? O que pode ser feito para melhorar essa situação a médio e longo prazo? Da emergência? Isso, no atendimento da emergência. Quando você vai no UPA? Isso, nos atendimentos. Eu acredito que a porta de entrada da saúde são os postinhos. Eu vejo isso. Os postinhos têm que estar disponíveis com atendimento... atendendo a população. Emergência é lá no UPA. O UPA está atendendo, nós estamos com 6 médicos, parece, né, doutor? Temos 6 médicos dando atendimento, e quando é urgência, que é um caso que o UPA não pode resolver, aí vai para a Santa Casa, encaminhado do UPA para a Santa Casa. Então, a maior porta de dificuldade que eu vejo hoje é nos postos de saúde, e aí eu gostaria até de falar sobre o negócio da dengue. Nós vamos ter um problema grave aí, chamado dengue. Já estamos tendo, né? Uhum. A gente está vendo aí a lixaiada para a rua. Ontem mesmo eu fui num local onde deve ter 3 caminhões de reciclado, tudo jogado dentro da secretaria lá. É importante a gente frisar. É ali onde era a entrega de alimentos, né? No caso, Secretaria da Educação. Hoje eu voltei e nada fizeram, porque eu levantei isso aí ontem, nada fizeram, não foram lá fazer um limpa, tá do mesmo tamanho. E diga-se de passagem que uma das pessoas que estavam lá ontem, um funcionário, hoje ele está no postinho com suspeita de dengue, doutor. Entendeu? Olha que judiação. Então a gente está brincando com uma coisa seríssima quando a gente fala em saúde. Olha, eu tenho muito medo e tenho muita precaução em cima disso. As pessoas vão se contaminar e nós temos uma Santa Casa, não vamos ter tempo para resolver toda essa situação. E como é que nós vamos ficar? Então eu vou até fazer um chamamento aqui, as pessoas que nos ajudem também, não colocando reciclado na frente das casas, embora fizeram um negócio chamado aí de cidade limpa, aí todo mundo colocou o lixo para fora. O lixo estava guardadinho lá, os entulhos estavam tudo guardadinho, cobertinho na garaginha lá dos fundos. Chamaram que o carro ia passar, o carro não passou, tá aí agora, ó. Em vez de resolver o negócio, complicou mais ainda. E eu tô muito preocupado, doutor Poli. O negócio da dengue, sabe? Eu até brinco, meu Deus do céu, parece que a gente tá voltando na era da pedra, né? E tá todo mundo falando, olha a dengue, mas aí quando você vê o poder público, a própria prefeitura não estar cuidando daqueles objetos que é reciclável, aí não tem lógica um negócio desse, né? Quando você vê o mato da cidade crescendo maior que você, onde tem tampa de garrafa, onde tem lixo espalhado, como que você vai fazer? Né? Eu pergunto até para o Dr. Poli aqui, como que nós vamos resolver isso, Dr. Poli? Começando na questão da urgência e emergência, hoje em dia, quando a gente fala em urgência e emergência, a gente tem que lembrar que são atendimentos que têm que ser feitos em caráter de alguns minutos ou poucas horas. Então, quando a gente fala em urgência e emergência, a gente fala em 4 classificações hoje. Então, existe uma classificação nos hospitais, na UPA, que você classifica amarelo e vermelho, são aqueles casos que precisam ser atendidos de imediato, e eles precisam de um atendimento porque pode entrar em óbito em poucos minutos. E existe um fluxo de atendimento que a gente fala azul e verde, que são atendimentos com mais baixa complexidade. Você não precisa imediatamente atender esse paciente. Você pode ter alguns minutos ou até mesmo algumas horas para poder atender esse paciente. Então eu acho que o grande segredo hoje para a gente diminuir o fluxo na urgência e emergência é a gente entender que é o seguinte: fichas azuis e verdes, grande parte delas podem ser resolvidas na unidade básica de saúde. Você pode resolver lá no postinho isso daí para você desafogar a entrada da UPA e desafogar a entrada da Santa Casa. E deixar que esses dois serviços realmente se especializem e tenham a sua atenção voltada para atendimentos de ficha amarela e vermelha. Mas como que você vai resolver isso da ficha verde se o paciente, por exemplo, ele vai no postinho e ele não consegue consulta? Então, aí ele não tem outra opção. Então, quando dá 4 horas da tarde agora, nesse horário, os postos estão todos fechando. A pessoa não tem para onde ele ir. A única porta que ele tem que bater, independente, ele pode estar só com uma dor de garganta.
ele tem que bater na UPA. Ou ele vai ficar até segunda-feira esperar o posto abrir. Não, ele tem que ir na UPA. Então, momentaneamente, eu defendi isso na minha campanha, defendo ainda isso hoje. Alguns postos de saúde precisam estender os seus horários e funcionar até mais tarde, para que você diminua o fluxo de entrada na urgência e emergência. Então, esse é um ponto básico. Você já vai desafogar. Você tem que aumentar o volume de atendimento ao longo do dia, mas não adianta. Porque acontece, muitas vezes, o Lima, você imagina, a pessoa às vezes chega do trabalho 5 horas, 5h30, ele passa na escola, pega a criança, e aí ele passou o dia com dor de garganta, ele segurou porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que desenvolver as coisas ali, para não dar um atestado, para não parar, ele fica ali. Aí ele chega em casa, piora um pouquinho, ele vai procurar um serviço. Ele chega, o posto está fechado. Então, algumas unidades, não preciso ser todas, é claro, mas você precisa estender o horário de unidades grandes, postos igual o São Camilo, a Vila Aparecida. Dividir a cidade em 4, né? Os maiores postos, maior atendimento. Mais abrangentes, com pontos geográficos ali bem estratégicos. Você jogar esse atendimento para as 21, para as 22 horas. Aí sim, você leva ali esses atendimentos de ficha azul e verde lá para o posto. E deixa a sala de emergência lá na Santa Casa e na UPA realmente para casos de ficha amarelo e vermelha, que são aqueles onde a morte é iminente. O risco de você morrer está ali. Então, aí sim, o profissional, as equipes trabalham com uma folga ali para ter tempo para atender essas demandas. Ela vai ter classificação melhor dessas demandas, a qualidade vai melhorar e o nível de atendimento vai melhorar também. Então, assim, eu não vejo outra forma, nesse momento agora, da gente fazer isso. Então, você tem que alongar os postos, igual o vereador falou, você pega ali 3, 4 postos volumosos, bem distribuídos nas cidades, não esquecendo da zona rural, que é a nossa zona rural. Você imagina, o paciente que está lá hoje, lá na Conquista, lá no Cercadinho, você imagina para ele chegar aqui. O posto dele acabou às 3h30 da tarde, ele não tem mais ninguém ali para atender. 3h30, 4 horas, não tem mais ficha para atender. Então, assim, ele tem que andar 60, 50 quilômetros até chegar na UPA. Então, essa é a forma de momento. Você tem que fazer isso imediatamente. Despende mais custo? Despende, não tenha dúvida. Mas, gerir o orçamento municipal é uma questão de prioridade. E se saúde não é prioridade, aí... Um outro caso também que a gente tem que deixar claro nos postinhos, para você conseguir uma consulta não é ir só lá e já o médico te atender. Tem um agendamento. Tem que agendamento. Tem alguns postos, alguns casos que é 120 dias. Então, nós vamos ter que trabalhar muito na nossa comissão de saúde, doutor Poli, porque nós precisamos resolver, dar resultado, dar resposta para a população. Imagine você chegar no postinho, 120 dias, daqui 100 dias você volta aqui. Mas peraí, mas daí o meu caso, que poderia ser uma simples gripezinha, ela já virou uma pneumonia ou coisas maiores, né? Eu ainda estou no sistema antigo, até brinquei com o doutor esses dias, que nós que nós temos aqueles ditados bem popular, né? A gente tem que correr, né? Uma gripezinha, um defluxo, como falava antigamente, chega a virar uma pneumonia, e aí a gente vai se complicando, e a saúde ela vai ficando mais cara. E quem paga a saúde é nós, contribuintes. E hoje, em relação, só completando o que a vereadora falou, e hoje em relação a essa questão de espera nas filas dos postos de saúde, isso uma outra maneira, uma outra medida efetiva que você pode ter de imediato, que não despende muito orçamento e muito planejamento. Depois da pandemia foi autorizada a questão da telemedicina, né? Então foi regulamentado a telemedicina. Então a gente sabe que nas unidades básicas de saúde existem muitas consultas e muitos atendimentos de baixíssima complexidade, sabe? Aqueles pacientes, por exemplo, que tomam remédios para crise convulsiva continuamente, mas estão bem, o estado geral é bom. Então, o que você pode fazer hoje? Você tem que instituir de imediato isso hoje. Uma central na Secretaria Municipal de Saúde, onde você cria uma equipe ali de médicos e enfermeiros que prestam essa assistência de telemedicina a essas consultas de baixa complexidade, abrindo espaço na agenda diária para atender esses casos que o vereador falou. E aí sim, você atende a telemedicina, resolve os casos de baixa complexidade, abre mais espaço para as consultas normais, estende o período normal para atender as urgências e emergências. Então se abrange a baixíssima complexidade, resolve a média complexidade e vai para aqueles casos mais complexos que são urgência e emergência. E isso são medidas que, lógico, você tem um envolvimento de custo, porém, a questão é uma questão de organização de logística.
E assim, isso é fácil de fazer, é um projeto, pelos números que nós temos de todas as unidades de saúde, que a gente mapeou todas as unidades de saúde, você reduz isso em 50% o atendimento da UPA. Então isso é claro, isso é dado matemático que a gente tem, são dados técnicos das unidades de saúde. Então, só para você ter uma ideia, na UPA a gente chega a atender em torno de 70% das consultas verdes diariamente. Então você imagina, essas verdes, dessas 70%, grande parte desse pessoal poderia estar na unidade básica de saúde. E para ele é muito mais confortável ele ir na esquina ali do bairro dele, tomar uma medicação para dor de garganta, para diarreia, para gripe, do que ele ficar horas e horas na UPA, ali no centro. O sofrimento é muito grande. O sofrimento é muito maior. Mas também não adianta você esticar o horário de atendimento da unidade básica de saúde para cobrir as consultas de rotina. Aí você tem que melhorar criando esse dispositivo da telemedicina. Eu, inclusive, citei muito agora, essa semana na tribuna, que a gente vai ter o lançamento do novo PAC, que é o do governo federal, certo, que foi lançado agora dia 20 de fevereiro, e agora, dia 24 de fevereiro, vão ser abertos os editais para que as prefeituras cadastrem os seus projetos ali. Então, só para você ter uma ideia, vão ser doadas no novo PAC 15 mil ambulâncias SAMU, num total de 533 milhões. Então, qualquer município tem que entrar ali, fazer o seu cadastro, cumprir todas as regras ali para poder fazer isso. Um outro que faz parte do PAC, se você entrar no gov.com, que é o site do governo, no novo PAC ali, você vai ver tudo isso descrito em relação à saúde ali. Vão ser injetados 49 bilhões na economia. E um dos pontos na saúde também são isso. Eles vão fornecer, se não me falha a memória, 11 mil equipamentos também para integrar o atendimento de medicina online, entendeu? Já visando esse atendimento de baixíssima complexidade. Então, assim, lógico, dá pra gente já criar isso imediatamente e no médio prazo ali você se inscreve nesses programas para minimizar custo, conseguir equipamentos novos. Então isso é uma questão de gestão. E todo esse projeto tem que partir da prefeitura. Pelos vereadores também não podemos. Não. Nós queríamos ter passeio, né, Laura? Fala aí pra gente poder botar um monte de programa lá. Eu queria fazer tudo, mas a gente não pode. É competência do executivo, né? Existe coisa assim que a população tem até. É bom a gente explicar. Tem coisa que o vereador pode, tem coisa que o vereador não pode. Por isso que eu falo que tem que ter uma sintonia entre prefeitura e vereadores. Tem que ter diálogo, porque senão nós vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos com um problema aí também, é bom a gente frisar. Nós estamos aí com o problema da Santa Casa, que começou tudo de novo, aquela mesma novela, só mudou os atores, infelizmente, que é os valores que a prefeitura vinha pagando para a Santa Casa. Eram 545 mil, que é judicialização, você não pode nem deixar de pagar, porque é judicial. Daí pagava-se 645 mil para atendimento de urgência e emergência, que terminou o contrato em dezembro e que a prefeita achou melhor não continuar, dar sequência para esse projeto. Daí a Câmara de Vereadores, o doutor Poli e mais os colegas, fomos lá, conversamos, convencemos que Santa Casa, de imediato, ela tem que ter esse recurso do município. Aí a prefeita mandou um projeto de lei lá por 3 meses só. Então, o negócio está complicando. Depois desses 3 meses seria... Aí nós vamos ter que conversar de novo, começa tudo de novo. Conversação. E tem um outro também de 350 mil, né? Outro convênio com o município, que vai vencer agora em março. E a gente já está, eu e o doutor Paulo já estamos pensando como que nós vamos poder ajudar a Santa Casa nesse sentido aí. Porque a Santa Casa não vai parar, gente. Isso é fundamental a população saber. Além disso aqui, nós temos a radioterapia nossa. Né? 40 milhões o investimento da radioterapia. E o que precisa para todo mundo me procurar, porque eu tenho um grupo, né, de pessoas que faz tratamento de câncer, e aí vem me procurar, e daí, vereadora, quando que vai ter a rádio? Tem que ter 6 meses de atendimento pela Santa Casa para poder credenciar esse sistema, para começar o governo a ajudar. Olha a situação. Quanto que fica isso? 250 mil por mês. Mensal. Por 6 meses, Santa Casa teria que arcar com isso.
para começar a credenciar. Aí eu penso comigo, como o doutor falou, investimento na saúde é salvar vidas. Se eu coloco essa radioterapia aqui para funcionar, eu deixo de estar levando paciente de carro, de busão. Olha a situação, a gente com câncer ter que pegar o busão e ficar indo e voltando, tudo junto, misturado, a gente já sai quebrado. Até o transporte de ambulância também, horrível. Que muitas vezes usa ambulância, desfalca aqui, para poder levar muitos pacientes. Isso a região inteira. Então eu vou chamar a atenção aqui, agora é período eleitoral aí para deputado, os deputados já estão procurando a região aí, procurando voto deles. É direito, é democracia. Mas nós temos que ficar esperto, que nós temos que ter pessoas capacitadas e conhecedoras da nossa região. Nós moramos numa região muito carente financeiramente, de saúde. Está todo mundo no mesmo barco. O pessoal lá da Itaoca da Ribeira imagine você, da Itaoca da Ribeira, pegar o carro da Secretaria de Saúde deles para fazer radioterapia lá em Sorocaba. Olha a situação. E para fazer o hemodiálise, então, que o doutor também está brigando na luta aí para ajudar mais cadeira para hemodiálise. Olha o sofrimento, gente do céu. Itapeva, na verdade, nos últimos anos, perdeu muita complexidade no serviço. A gente deixou de crescer, né? Então, era pra gente estar numa situação muito mais confortável, já com radioterapia instalada, a hemodiálise mesmo, a gente tem hemodiálise, funciona super bem, mas a gente não tem vaga para cerca de 65 pacientes que hoje da região vão a Itapetininga ou Sorocaba para dialisar. Então, isso tudo é uma questão de gerenciamento, uma questão de discussão, mas com certeza a gente vai discutir muito isso na comissão e a gente vai dar muitas saídas aí para o executivo. O desafio é bastante grande, né? Agora vamos falar sobre a merenda escolar, sobre a infraestrutura. Nós temos aqui na pauta a denúncia sobre a sujeira no local, onde era ou ainda é armazenada a merenda escolar, próximo ao distrito industrial. Vocês têm algum conhecimento dessa situação? Quais providências? A merenda não está mais lá, eles tiraram. Esse local é o local onde eu fui ver a dengue ontem. Isso. Onde você estava falando agora? Estava cheio de entulho, resto de material ali, tudo. Então, lá fica o transporte da educação, a merenda foi tirada de lá. Eles levaram a merenda para outro setor, então lá não tem merenda. Tem livros, tem algum produto, tem os funcionários que atendem lá e o transporte. E ontem, infelizmente, tinha 15 funcionários parados lá. Sabe por quê? Esses funcionários são os funcionários que dão manutenção para as escolas. Eles me alegaram, inclusive eles queriam trabalhar. Eles falaram que não podiam trabalhar porque receberam ordem, não sei de quem, que era para ficarem parados, por quê? Não tinha o carro, quebrou o caminhãozinho que transportavam eles para as escolas para fazer manutenção. 3 dias parados, e aí a gente fica pensando, tanta coisa para se fazer, e eles receberam ordem para não trabalhar. Um absurdo isso daí. E é lá que está os restos de carteira velha, armário de aço velho, mas não é um armário, é um monte de armário. Antes já tivemos esse problema na gestão anterior, aí foi colocado debaixo de uma casinha, estava com cobertura. Agora acho que aumentou mais, aí virou um lixão, né? Virou um lixão, porque agora esse material está a céu aberto. E o mato, então, olha, eu tenho 1,55 m, está mais alto que eu, o mato. Eu acho que a questão de zeladoria é um problema. As escolas, a gente tem recebido nos gabinetes imensa quantidade de reclamação de telhado quebrado, goteira dentro de escola, sujeira, mato para cortar. Inclusive no Colégio Tereza, ali no São Miguel, um pouco antes do início das aulas, acharam 2 cobras ali ao lado, na parede do colégio, um mato extremamente alto. Eu acho que realmente assim, foi difícil para o executivo. Eu acho que esses primeiros 30 dias a gente viu, era claro que a cidade estava precisando realmente de uma zeladoria importante ali. A gente via mato, lixo, a gente vê ainda. Eu acho o grande problema, a gente sabe que não dá tempo de resolver tudo em 30, 40, 50 dias. Mas eu acho que o grande ponto importante agora é que se faça um cronograma, cada secretaria tenha seu cronograma de ações que vão ser executadas a todo momento.
Muitas vezes a população ela quer uma resposta, não necessariamente para agora, mas se você der a resposta que, olha, daqui 15 dias, daqui 30 dias a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, isso que eu acho que é uma satisfação que as secretarias precisam pensar em deixar um cronograma de tarefas a fazer e de projetos que eles vão desenvolver e deixar isso claro para a população, porque a impressão que a gente tem muitas vezes é que a gente não vê resultados. Você anda na rua, o lixo mesmo é uma questão, eu fui há pouco ali no São Benedito, aquela questão do lixo é uma questão violenta ali, né? É uma questão de saúde pública, é uma questão de humanização, criança brincando no lixo, a gente anda na cidade, a questão das lixeiras, nitidamente foi uma política sem sucesso nenhum. Então, por exemplo, não adianta você distribuir 2, 3 lixeiras, 1, 2, 3 lixeiras por bairro, você enche aquilo ali. Se você não tem a recoleta do lixo ali, é o que acontece nas lixeiras, vira um lixão a céu aberto, a pessoa joga ali. Então, assim, tem que se mudar a política e tem que estabelecer um cronograma para dar uma resposta para a população. Quais são os próximos passos que as secretarias vão fazer? Vamos falar sobre a limpeza, a gente já está falando sobre o assunto de limpeza, mas com relação inclusive até à dengue. Muitas ruas e bairros de Itapeva tomadas, né, por sujeira, lixo acumulado, como os vereadores estão falando. Agora, a Câmara Municipal e a Prefeitura têm feito, o que tem sido feito para melhorar? Olha, eu vou falar por mim. O meu WhatsApp aqui está cheio de reclamações e eu estou agora fotografando, já solicitei para o Ministério Público também cobrar atitude, porque de falação, gente do céu, e rede social, nós estamos cheios já, e faz videozinho para lá e TikTok, não sei para onde. Nós queremos que contrate um pessoal para ajudar a cuidar da zeladoria, porque hoje a secretaria da cidade, nós temos lá o secretário Eduardo Bolacha, ele está com 5 pessoas para trabalhar. Como que você limpa uma cidade com 5 pessoas? Eu falei e estou falando todo dia a mesma coisa. Contrata MEI, as pessoas que têm a maquininha, você faz um contrato com elas, cada pessoa cuida de 2 praças, mantém as praças limpas e aí fica para as empreiteiras fazer o grosso, o cotidiano. Mas não, hoje é tudo junto e misturado. O filé mignon a empreiteira que é as praças. Eu limpei a Praça do Correio sozinha. Eu paguei para uma pessoa fazer para mim a capina e estou arborizando a Praça do Correio. A Praça do Correio é do município. É só nome que leva Praça do Correio. Por quê? Porque se eu ficar esperando, os ratos perigosos comer meus pés lá, porque eu tenho escritório na frente, né? Então tinha rato enorme lá dentro. O que a gente fez? Em 3 dias nós limpamos toda a praça. Agora, a gente tem que fazer a manutenção da praça. A praça não é só chegar lá e a roçadeira, arrancar as braquiárias, porque as braquiárias, agora com esse calor, elas aflorescem muito rápido. E o capim, nós temos capinzal aí na cidade, que aí o vento vem, espalha mais a semente, começa a nascer sementeira. Então, tem que ter esse trabalho. Outra coisa que eu falei, vamos fazer um mutirão, bairro por bairro. Vamos juntar a comunidade, vamos todo mundo junto. Porque é a nossa vida que nós estamos tentando salvar. E fazer esse mutirão. Esse mutirão tem que ser feito, doutor Paulo. Senão não vai conseguir. A secretaria tem que contratar mais pessoal. Se não contratar mais pessoal, não vai resolver a situação dos matos. A questão da zeladoria, fazendo uma entradinha aqui, a Secretaria de Serviços Rurais, né, do secretário Laurindo, e a Secretaria do Bolacha, ali, são secretarias que realmente, quando a gente visita eles, você vê que a questão do maquinário, de caminhão, de equipamentos que eles precisam ali para fazer a coleta de lixo, o serviço nas zonas rurais, tá péssimo. São equipamentos velhíssimos, de 30 anos, 40 anos. Precisaria de uma renovada. São sucatas mesmo, entendeu? Então você precisa renovar isso. E você tem uma quantidade muito pequena, tá? Mas para você renovar, toda aquela história. Dinheiro, emenda, vai comprar, vai demorar, você pode colocar no PAC, tem essa questão de equipamentos, mas a gente está falando uma coisa aí de 6 meses, 1 ano. A gente sabe que não vai resolver para a semana que vem. Agora, o que a gente vê na questão do lixo é o seguinte, a gente tem poucos profissionais, eu inclusive fiz um requerimento para a secretaria, recebi esse requerimento, então hoje a gente tem 3 caminhões de lixo da prefeitura e 3 caminhões de lixo da empresa terceirizada. Uhum. A questão de funcionários são poucos, realmente, é uma quantidade pouco de funcionário, mas qual que é a questão? A gente tem que olhar racionalmente. Hoje, a coleta de lixo, ela funciona ali até por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Você tem mais caminhão? Tem mais? Não tem o que fazer, você não vai conseguir comprar caminhão hoje.
você tem que contratar a equipe emergencial e esticar o horário de atendimento. Então, se você sair às 4 horas da tarde, sai à meia-noite. Ah, não está dando meia-noite? Vire 24 horas por dia fazendo limpeza. Contrate mais gente emergencial, faça contratos emergenciais com pessoas que tem, no sistema que a vereadora Aura falou de MEI. Você pode trazer essas pessoas e você faz isso emergencialmente. Bota ali a casa em ordem em questão de 3, 4 meses, se programa nos equipamentos que você precisa, bote os vereadores para correr atrás de emendas, bote a prefeitura para correr atrás de emendas para conseguir. Financiamento também. Isso que eu ia falar. Vai atrás de financiamento, que você hoje tem linha de créditos de BNDES com taxas baixas. Então você faz a questão de curto prazo, bota uma equipe emergencial, estica esse horário de coleta de lixo. Hoje, na nossa cidade, coleta de lixo e zeladoria, olha, eu posso estar errado, tem que funcionar 24 horas por dia, igual um hospital. Se não for assim, não vai resolver o problema. O que nós, vereadores, podemos fazer? Nós fazemos 1 milhão de ofícios lá. Eu faço 1 milhão. Os vereadores têm feito a gente tem cobrado. A gente tem cobrado. E a minha sugestão, que eu sempre coloco, é essa. Se não está dando tempo, aumenta o tempo. Se está trabalhando 8 horas, passa a trabalhar 24 horas por dia, traga mais funcionário, você vai gerar mais emprego, vai resolver a questão do problema e momentaneamente você aguenta com o maquinário que você tem. A médio prazo, vai atrás do maquinário, através de emenda, através de financiamento. E é uma questão de gerenciar esse tipo de coisa. Tá certo. Nós agradecemos, vereadora Áurea, vereador doutor Marcelo, né, por estar conversando com a população. E agora uma palavra, uma mensagem final para os nossos ouvintes, o que pode ser feito e esperança para que a gente melhore a condição de saúde da população. Eu quero externar o meu abraço a todas as pessoas, principalmente aos funcionários lá da garagem, os coletores, as garis que estão sofrendo muito com esse negócio do lixo. Gari colocando a mão no lixo, não é a função dela é varrer as ruas, não ficar catando lixo para lá e para cá, e sem luva, sem equipamento. Os coletores todos estressados, tem coletor doente, trabalhando doente, porque a pressão é muito forte. E dizer que esta vereadora aqui, eu sou muito tranquila nessa parte, eu vou trabalhar esses 4 anos para a população. Estou com o meu escritório aberto na frente do Correio, quem quiser falar comigo pode ir lá, minha assessora também atende, enfim, estamos juntos. Obrigado, vereadora Áurea. Doutor Marcelo. Olha, o que eu falo para a população é o seguinte, eu sei que a gente está com muita ansiedade, a gente vem de uma situação da cidade difícil, mas eu como vereador, como político, posso garantir, nós vamos trabalhar muito, eu só entrei na política para entregar uma cidade melhor. Eu vou participar de toda a necessidade, em todos os ambientes necessários. Eu tenho, lógico, um carinho muito grande pela saúde, é da onde eu vim. Garanto que iremos transformar a saúde aqui e vamos deixar a cidade numa cidade melhor. Tenha paciência, estamos cobrando o executivo, vamos cobrar o executivo, essa é a nossa função. Vamos apresentar projetos e ideias para melhorar, não só criticar. Eu tenho essas ideias em todos os setores para a gente discutir junto com as secretarias, mas que Itapeva vai ser uma grande cidade. Maravilha, obrigado doutor, vereadora Áurea, muito obrigado. Júnior Medeiros.